E aí, colegas, estamos aqui para dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Nesse momento, a gente inicia o nosso estudo voltado para a importância do manejo com a criança a partir do momento em que ela nasce. Houve os cuidados imediatos e a partir deste momento a gente dá prosseguimento aos cuidados imediatos. E nos cuidados imediatos incluem as medidas antropométricas e o exame físico. E aí nessa aula de hoje a gente vai aqui tentar propor para vocês o início deste manejo, iniciando pelas medidas antropométricas. E aqui nós temos as medidas antropométricas. As medidas antropométricas incluem o peso, a estatura, o perímetro cefálico, o perímetro torácico e o perímetro abdominal do recém-nascido. Importante, iniciando aqui pelo peso, que a balança ela já deve estar preparada para que essa mensuração seja possível. Quando eu falo preparo, é ter realizado anteriormente a desinfecção da balança para que a gente possa aí minimizar o risco de infecção do recém-nascido. A estatura, a gente posiciona o recém-nascido na posição deitada e aí a gente mensura, faz a medição, iniciando da região cefálica até a região podálica, ou seja, da cabeça aos pés com a criança posicionada em decúbito dorsal, barriga para cima, e dorso em contato com a superfície da balança. O perímetro cefálico nada mais é do que a medição da cabeça da criança, Aí a gente tem que circundar, fazer essa medição circundando, da proeminência frontal ao occipital. E aí a gente avalia, de acordo com os dados encontrados, se aquela criança está com o padrão adequado para o momento, enquanto RN. O perímetro torácico, ele nada mais é do que a medição do tórax. E essa medição, a gente faz com que a fita métrica passe exatamente na altura dos mamilos do recém-nascido. O perímetro abdominal, a gente circunda, a gente procura mensurar o abdômen na altura do coto umbilical. Certo, pessoal? E a gente compara os dados encontrados com os parâmetros indicados para o recém-nascido. Após a avaliação antropométrica, a gente inicia aqui agora um procedimento que a gente denomina CREDE ou credeização. Isso é para a gente prevenir qualquer anormalidade relacionada à função visual, Prevenir aqui uma oftalmia, uma afecção relacionada aos olhos. O que diz aqui? Ela deve ser realizada para a prevenção da oftalmia gonocócica. O método consiste na instilação de 2 gotas de nitrato de prata a 1% no canto interno de cada olho. Nas meninas, pessoal, é possível aqui também fazer, que ela pode ser utilizada uma aplicação de nitrato de prata no orifício externo da vagina. Por que no órgão genital feminino? Porque se você for comparar com o órgão genital masculino, nas crianças do sexo masculino, o órgão genital ele é muito mais protegido, o sistema genital feminino ele é muito mais exposto.
Daí a necessidade também de poder fazer a aplicação dessa credeziação, que nada mais é do que o nitrato de prata, uma concentração de 1% nessa região. Ou seja, na criança, tanto do sexo feminino quanto masculino nos olhos e no sexo feminino no orifício externo da vagina. Outro procedimento realizado também ali durante os cuidados imediatos é a administração da vitamina K, ou chamada também de Canaquion. Essa vitamina K ela previne a doença hemorrágica no período neonatal, pois ao nascer o bebê ele apresenta imaturidade hepática e dessa forma a capacidade de coagulação sanguínea ela encontra-se reduzida. O que seria isso, pessoal? Na verdade, a criança quando nasce, a capacidade de cicatrização, vamos dizer assim, para que vocês entendam melhor, ela é comprometida. Pois quando a criança nasce, o fígado dela ainda está em desenvolvimento, não é um fígado formado. E essa imaturidade do fígado faz com que a cascata de coagulação sanguínea ela fique comprometida. Daí é necessário a administração de uma vitamina K para poder acelerar esse processo e evitar com que a criança ela tenha uma hemorragia relacionada a qualquer tipo de intercorrência que possa vir a acontecer nas próximas horas. Então, aqui a gente fala sobre os cuidados imediatos ao recém-nascido. O que seriam esses cuidados imediatos? São aqueles realizados no berçário ou no alojamento conjunto, e o objetivo desse cuidado é ajudar o RN a adaptar-se à vida extrauterina. Pois o bebê ele veio de um longo período, 9 meses dentro de uma, como eu posso dizer, um local totalmente diferente do meio em que ele se encontra após o nascimento. Ele estava num lugar escuro, superaquecido, e quando ele sai da barriga da mãe, ele, vamos dizer, como se ele estranhasse essa nova forma de vida. E aí entra os nossos cuidados com o intuito de prevenir possíveis complicações. E elas podem acontecer, tá? E o objetivo nosso é descobrir, detectar precocemente qualquer tipo de anormalidade. Tá? Essas primeiras horas da criança pós-parto é um período crítico e a gente tem que estar a todo momento monitorando essa criança através dos nossos cuidados. Aqui eu busquei pontuar para vocês os principais cuidados imediatos ao recém-nascido. Esses tópicos também encontram-se na apostila de vocês. E a gente destaca aqui os principais cuidados: a higiene corporal, o curativo do coto umbilical, o exame físico completo da criança, a avaliação da capacidade de alimentação dessa criança e a avaliação da perda ponderal. Tá? A higiene corporal, o objetivo dela, aqui naqueles primeiros momentos, é a remoção do excesso de sangue, outras sujidades, principalmente na região da cabeça. E com relação ao banho, ele deve ser realizado quando a criança ela já está numa condição estável, ela já não corre mais risco de quaisquer perigos, e a gente tem que promover também a participação da mãe nesse processo da higiene. E a gente já inclui a participação dela para que ela não tenha dúvida após a alta, e isso vai ser importante até para ela saber como será esse processo de higienização.
Principalmente quando ela estiver em casa, ela tem que tomar muito cuidado com a temperatura da água. Ela tem que tomar cuidado para não ser uma água muito fria, uma água muito quente. Isso pode trazer algumas complicações. E tem que estar atento aí ao risco de cair água no ouvido da criança, né? Então a gente promove a participação dela com o intuito da gente evitar esses possíveis fatores complicadores, tá, pessoal? E aí, para a gente também evitar algumas infecções urinárias e vaginais, sexo feminino, isso requer uma higienização eficiente, né, limpando bem direitinho. No caso da criança do sexo masculino, retrair o prepúcio para que a glândula ela seja exposta e aí a gente possa fazer uma higienização eficiente. Ao retirar o RN da banheira ou da bacia, é importante a gente secar delicadamente essa criança, evitar fricção, porque essa fricção promove o surgimento de alguns ferimentos e a pele do bebê é altamente sensível. Então tudo isso a gente tem que orientar a mãe. Tá? E aí, ao término do banho, a gente, depois de secado a criança bem sequinha, e a gente promove os cuidados com o curativo do coto umbilical. Tá? Ele deve ser realizado diariamente após o banho, né? Ou sempre que a criança urinar e observar que aquela urina ela conseguiu ali, né, atingir as regiões periféricas do coto. Tá? Então tem que estar muito atento. Tá? O material utilizado para o curativo desse coto umbilical aqui é o álcool. Né? Muitas vezes é utilizado o álcool absoluto, a gás estéreo. Então esse curativo ele consiste, né, na limpeza dessa base do coto, né, com a gás embebido com álcool. Deixa um álcool úmido e deixa em contato ali com a base do coto, fazendo um movimento suave e circular, sem qualquer tipo de fricção. Aqui nós temos o exame físico completo, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Tá? Interessantíssimo também a gente avaliar a capacidade de alimentação da criança. A capacidade de alimentação da criança nada mais é do que a autonomia que ela tem em fazer a sucção a partir da mama da mãe. Né? Aquela criança, você tem que orientar ali o correto posicionamento da criança para não haver dificuldades na amamentação, fazer com que o peito da criança, o tórax da criança, esteja em contato com a barriga da mãe e assim a gente promove uma melhor aproximação, porque muitas vezes a gente vê a criança amamentando de lado, né? Ou seja, não é tórax da mãe com a barriga da mãe. A criança fica de lado. E isso dificulta porque a criança ela tem que fazer um movimento com o pescoço buscando a mama. E muitas vezes isso cansa a criança e ela larga o peito. Então é importante o correto posicionamento da criança e também da boca da criança. A boca da criança ela tem que abocanhar todinha a auréola da mama da mãe. Tá? E a avaliação da perda ponderal. A avaliação da perda ponderal, toda criança que nasce, nos primeiros momentos, ela está túrgida, ela está encharcada, ela está cheia de água. Isso é proveniente de todo o contato que ela teve com o líquido amniótico na barriga da mãe. Tá? Então é comum essa avaliação da perda ponderal acontecer, ou seja, a criança perde peso nos primeiros dias, né? Vamos supor que a criança nasceu com 3.500 gramas. Passou 24 horas, aquela criança está com 3.300 gramas. Por que isso aconteceu? Isso nada mais é do que uma perda ponderal que é esperada, tá? Relacionada à turgidez, ao meio em que ela se encontrava, e essa perda ela é fisiológica. Mas temos que estar atento até que ponto essa perda ponderal ela é aceitável. Porque muitas vezes essa perda ponderal da criança pode estar relacionada a uma pega errada na hora de mamar. Ou então uma não produção de leite capaz de alimentar a criança.
A mãe pode não estar produzindo uma quantidade de leite suficiente para que a criança, né, seja saciada. Ok, pessoal? Aqui a gente dá início ao exame físico do recém-nascido. O exame físico é importantíssimo para detectarmos possíveis fatores de risco que o bebê possa vir apresentar nesses primeiros momentos de vida. O que ele diz? Refletem as condições de homeostase dos bebês, ou seja, o que seria essa homeostase? Seria sabermos se está ocorrendo um bom funcionamento do seu sistema respiratório, cardiocirculatório, nervoso e metabólico. O objetivo do exame físico é esse: a gente minimizar ou detectar precocemente possíveis alterações. Iniciamos aqui os sinais vitais com a frequência respiratória. Nos RN prematuros, é observado uma incursão respiratória por minuto de até 60. Tá? A criança prematura ela tem uma respiração mais acelerada do que o recém-nascido a termo, que é aquele recém-nascido que nasceu na idade gestacional esperada. Esse recém-nascido a termo ele apresenta uma frequência respiratória de 40 incursão respiratória por minuto. Importante salientar que ao verificar a respiração, nós devemos atentar também para a profundidade dessa respiração, bem como para a identificação de eventuais sinais de cansaço, cianose, batimento de asas no nariz. Sinais de cansaço, geralmente é aquela criança que respira mais superficialmente. Você não observa uma expansão torácica considerável. Aquela criança ela está respirando com uma certa dificuldade, indicando sofrimento. E a cianose nada mais é do que nós vamos falar um pouco mais na frente, nada mais é do que o comprometimento respiratório, e isso provoca uma alteração na coloração. A criança passa a apresentar-se de forma arroxeada, escura, indicando um possível sofrimento. Possível não, indicando um sofrimento, né, de fato. E o batimento das asas do nariz, né, você consegue ver esses batimentos das narizes, indicando também, né, essa dificuldade. Aqui nós temos a frequência cardíaca. A frequência cardíaca ela varia de 120 a 160 batimentos por minuto. E essa frequência cardíaca ela é contada no período de 1 minuto, prestando bastante atenção ao ritmo e à força de pulsação. Então, não basta apenas a gente observar que aquele batimento do coração da criança ela esteja no número ideal, de 120 a 160. Basta também sabermos como é que está esse ritmo e como é que está essa força de pulsação, para a gente poder avaliar outros possíveis fatores de risco. Já a temperatura, a gente verifica, né, a região medida no reto ou na axila. É mais comum a axila, porque o reto pode correr o risco da gente provocar uma lesão, né, na porção retal da criança. E o que se espera de uma temperatura para uma criança recém-nascida é um valor de temperatura em torno de 36,5 a 37, levando em consideração a região axilar. Lembrando, pessoal, que esses parâmetros de temperatura, batimentos cardíacos, frequência respiratória, eles vão mudar, eles vão variar bastante
de livros, de literaturas, de fontes de internet, seja onde for você estiver buscando essas informações, haverá uma discrepância muito grande em valores, tá? Então, não se preocupem com isso, tá? Mas a gente recomenda vocês estarem estudando outras literaturas, pelo menos umas 5 literaturas, para que vocês possam aprender um pouco mais. Mas em relação a valores, vocês vão observar uma certa diferença aí entre vários autores. Aqui a gente passa a avaliar agora nesse momento a avaliação da pele. No recém-nascido a termo, né, e que se encontra em bom estado de hidratação e nutrição, essa criança ela vai apresentar um aspecto sedoso. Tá? Aquela criança a termo, aquela criança que nasceu sem quaisquer tipos de intercorrências, ela vai apresentar um aspecto sedoso, um aspecto de mais liso, de pele lisa. A coloração ela vai estar rosada. Isso nas crianças mais clarinhas de raça branca. Já nas criancinhas mais escurinhas, né, de raça negra, elas vão estar mais avermelhadas. Isso é a textura que a gente mais comumente observa. Nos bebês prematuros, a pele é fina e gelatinosa, bem diferente dos RN a termo. E nos bebês nascidos pós-termo, né, que ficou um pouquinho mais na barriga da mãe, a pele já apresenta-se grossa, mas a pega arminhada, né? Mais aquela coisa mais crespa, vamos dizer assim, mais endurecido, com presença de descamação e principalmente nas palmas das mãos, planta dos pés e sulcos profundos, com algumas regiões mais internas. E assim a gente deixa aqui para vocês os achados mais comuns na pele do recém-nascido. Né? A textura ela depende da idade gestacional, como nós vimos anteriormente. No recém-nascido pré-termo, extremo, aquela criança, né, que nasceu antes da hora, ela possui a pele muito fria e gelatinosa. Já no RN a termo, ele possui a pele lisa, brilhante, rosada, úmida e fina. Já no pós-termo, como nós vimos lá, é uma pele mais seca, mais enrugada, com descamação acentuada, mais grossa. E assim nós temos essas diversas características para as três classificações de RN, né? Pré-termo, a-termo e pós-termo. Aqui nós temos uns achados que pode acontecer para a criança que nasce. Isso aí a gente chama nada mais do que um vernix caseoso. Vocês podem ver aí, né? Que é uma substância gordurosa. Ela é espessa, ela é branco-amarelada e ela cobre aí boa parte, né, da criança ao nascer. Não só a cabeça não, como o corpo inteiro. E, e ela protege a parte da pele da criança quando ela está lá no ambiente interno, no ambiente uterino. Os pré-termos eles estão cobertos de vernix também. Então, quanto mais idade gestacional nascer, menos vernix. Então, o vernix ele tende a estar presente mais nas crianças pré-termo. Aqui nós temos o Milium sebáceo, que nada mais é do que pequenas nodulações brancas. Vocês podem perceber essas nodulações aqui na região do nariz da criança. E ela ocorre na face de 40% recém-nascido. Nariz principalmente, bochechas, tá? Observa-se também em muitos casos em algumas crianças na testa. Isso nada mais é, pessoal, do que glândulas sebáceas obstruídas, né? As glândulas sebáceas elas ficam obstruídas e, geralmente desaparecem depois de uns 1 mês e meio, 2 meses, né? Sem a necessidade de qualquer aplicação de medicamento, pessoal, tá? Isso aqui some por si só. Aqui nós temos os
eritemas tóxicos são alterações epidérmicas que podem acontecer na cabeça, no corpo inteiro da criança. Tá? Como o próprio nome diz, aqui já é um eritema tóxico. Isso aqui requer tratamento. Tá? E ela aparece nos primeiros dias de vida da criança. Outro achado relacionado à pele que pode acontecer são as manchas mongólicas. Ela é uma marca cinza azulada e ela é bem comum nessa região sacral, tá? Ela é de origem racial e ela é encontrada em mais ou menos, pessoal, em mais de 90%, melhor dizendo, dos bebês. E ela ocorre mais nessa região de nádegas, né, dos bebês, podendo estar presente em qualquer parte do corpo também, não somente nessa região como está aí nas duas imagens. Tá? A maioria desaparece com 2, 3 anos de idade, mas é um tipo de alteração da pele que pode permanecer aí por um bom tempo, até mesmo a vida adulta. Então, é uma alteração que não indica nenhum problema, tá? Não é problema com nenhum órgão, com ou outro problema. Não está relacionado a problema de saúde do bebê, vamos dizer assim. Aqui nós temos as petecas. Elas podem ser arroxeadas ou avermelhadas também, tá, pessoal? Ela está relacionada com a fragilidade capilar da criança, que é, na verdade, o rompimento de pequenos vasos, né, pequenos vasos sanguíneos, e aí leva a isso. Tá? Ela pode, a origem dela pode estar relacionada a consequência do parto, pelo atrito da pele ali na hora de sair, a criança, né, e ou até mesmo quando a criança ela é envolvida pelo cordão umbilical. Então ela também pode estar associada a condições patológicas, uma condição de sepse, uma sepsemia, ou uma doença hemolítica, uma doença relacionada ao sangue que possa ser grave. Tá? Então as petequias podem surgir nessas condições também. Aqui nós temos a cianose em comparação com os outros achados. Esse aqui já é um achado grave, tá? É um achado gravíssimo, melhor dizendo. Ela pode ser identificada nas regiões de extremidades, mãos e pés do bebê, boca, tá? Quando ela está nas regiões de extremidade, está menos grave quando está na boca. Tá? Quando está na região da face, está mais grave já. Tá? E ela é considerada aí um achado que levanta muita suspeita por uma grande dificuldade respiratória que a criança pode estar vindo apresentar. Tá? Então, ela, em geral, resumindo, ela está relacionada a distúrbio respiratório e distúrbio cardíaco também. É um achado clínico, de certo ponto, gravíssimo, tá, pessoal? Aqui nós temos a icterícia. A icterícia é um achado mais comum, ela ocorre frequentemente. E essa coloração amarelada na pele está relacionada ao excesso de bilirrubina. Tá, pessoal? Esse excesso de bilirrubina provoca essa condição amarelada da criança. Ela pode ter um significado fisiológico normal, né? Ou ela pode também ter um significado patológico, de acordo com o tempo de aparecimento e as condições associadas a esse fato. As icterícias ela geralmente ocorrem antes das 36 horas de vida, né? Ou melhor, pessoal, se ela ocorrer antes das 36 horas de vida da criança, em geral ela é patológica, fazendo uma correção, tá? E surgidas após esse período, elas são chamadas fisiológicas, e aí requer o que a gente chama do banho de luz. Ok, pessoal? Então, pessoal, aqui finalizando mais um momento,
da nossa aula. E o nosso objetivo aqui é sempre trazer o melhor conteúdo, as melhores referências para vocês. E a gente espera que as dúvidas que foram surgir sejam discutidas nos nossos fóruns. Todos os questionamentos que também surgirem, a gente possa discutir. As sugestões de melhoras, as críticas construtivas, para que a gente possa trazer um conteúdo de qualidade e assim poder melhorar as nossas produções, seja com relação à qualidade do áudio, à qualidade do vídeo, as ilustrações, as fotos. A gente aceita aí as recomendações de vocês. Um abraço, até mais.